A graça e a paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Felipe Soares. E neste momento eu quero trazer uma palavra de fé e de encorajamento ao seu coração. Peço a você que estiver assistindo essa mensagem pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E você que estiver assistindo essa mensagem pelo Instagram, siga o nosso perfil, acompanhe os nossos conteúdos, que eu creio que vai muito abençoar a sua vida, no poderoso nome de Jesus. Amém, meu querido irmão? Neste momento, eu quero compartilhar uma palavra com você que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, do versículo 1 em diante. E eu quero trazer essa breve reflexão da palavra do Senhor em cima do tema a importância da verdadeira fé. Porque quando nós falamos de fé verdadeira, é porque também existe falsa fé. Existe a fé verdadeira e a fé falsa. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo, no nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 em diante, a palavra do Senhor nos diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus, meus irmãos, por esta palavra. É interessante, meus irmãos, nós observarmos que o escritor aos Hebreus, ele vai, no capítulo 11 desta carta, descrever todos os homens e mulheres de Deus que venceram suas batalhas nesse mundo e alcançaram testemunho diante de Deus e foram aprovados por Deus na sua jornada através do exercício da verdadeira fé. Mas não somente isso. O escritor aos Hebreus, ele se preocupa, inspirado pelo Espírito Santo, não somente de falar dos heróis da fé, daqueles que vieram antes de nós e venceram pela fé, mas também ele se preocupa de explicar o que é fé e deixar claro que a fé é um firme fundamento, ou seja, é algo necessário, é algo essencial para que eu e você venha a ser bem-sucedido na nossa caminhada com Deus. Então o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento. Fundamento é algo necessário, meus irmãos. Quando nós pensamos em fundamento, nós pensamos logo na construção de uma casa, na construção de um prédio, na construção de um edifício. Nós sabemos que se uma casa, se um prédio, se um edifício, ele for levantado sem fundamento, sem alicerce, por mais que ele seja formoso, por mais que ele seja bonito e por mais que ele seja grande, quando bater um vento, quando um peso a mais for colocado nele, ele vai cair. Porque por mais que ele seja belo, por mais que ele seja formoso, ele não tem fundamento, ele não tem alicerce, ou seja, ele não tem estrutura. Assim é aquele que anda com Deus e não tem uma genuína fé. Ele pode ser bonito,
ele pode ter uma aparência religiosa, ele pode professar com a sua boca que crê em Deus, mas se a fé dele não for uma fé fundamentada, alicerçada e verdadeira em Deus, quando o dia mal vier, ele não vai permanecer. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz que a verdadeira fé é um fundamento, é algo necessário para que eu e você possamos ser bem-sucedidos na nossa caminhada com Deus. E quando nós falamos da verdadeira fé, meus irmãos, a verdadeira fé, ela é marcada por algumas características. Sim, a fé verdadeira, ela é marcada por características. E eu quero, através desse vídeo, destacar 3 características da verdadeira fé. Tiago vai dizer, você pode me dizer, eu tenho fé, sem mostrar as suas obras. E eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aí Tiago vai argumentar que a fé sem obras, ela é morta. Por isso que nós vivemos em um país, meus irmãos, aonde é um país predominantemente religioso. O Brasil é um país aonde todos dizem professar algum tipo de fé. Mas você vai ver que a maioria das pessoas que dizem que tem fé é uma fé morta, porque é uma fé que não produz obras, é uma fé que não produz ação. Você vai ver que se você for num bar e perguntar para as pessoas ali, você tem fé? Elas vão falar, eu tenho muita fé em Deus. Mas você vai ver que aquelas pessoas não mudam de vida. Elas não saem do lugar de estagnação que elas estão. Se você for numa biqueira de droga, se você for num lugar onde as pessoas estão presas no vício e você perguntar para elas, você tem fé em Deus? Elas vão falar, eu tenho muita fé em Deus. Mas você vai ver que elas não têm atitude, elas não têm ação. Ou seja, a fé delas é uma fé morta. Então eu quero destacar 3 características da verdadeira fé e que eu e você precisamos ter nas nossas vidas. A primeira característica, meus irmãos, que marca uma pessoa que carrega a verdadeira fé, é que a verdadeira fé, ela produz ação, ela produz atitude. Quando nós vamos em Marcos capítulo 5, o texto de Marcos vai dizer que existia uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos acometida por aquela enfermidade. E o texto vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela poderia ter ficado estacionada. Ela poderia ter ficado parada. Ela poderia ter sido somente uma ouvinte acerca dos feitos de Jesus. Mas a palavra de Deus diz em Marcos 5 que quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma ação. Ela tomou uma atitude. O texto diz que ela tinha gastado tudo com os médicos e ela não tinha conseguido alcançar a sua cura diante dos médicos da terra. Mas o texto diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude de fé. Ela foi de encontro a Jesus. E o texto diz que quando ela rompeu a multidão e ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus logo parou e perguntou, quem me tocou? Porque de mim eu senti sair virtude, de mim eu senti sair poder. O que Jesus estava dizendo? Muitos estavam tocando em Jesus naquele momento, mas aquela mulher, ela tocou em Jesus de uma forma diferente. Ela tocou em Jesus com a verdadeira fé. Por isso que o evangelista Reno de Bonk, ele diz no seu livro Fé, o elo com o poder de Deus, que a fé é como se fosse um fio condutor que nos liga ao trono da graça. Aquela mulher, quando tocou em Jesus de uma forma diferente, com a fé verdadeira, ela obteve o seu milagre. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas provações, mas o Senhor pode mudar o quadro da sua vida quando você tocá-lo com a verdadeira e genuína fé através de uma atitude de fé. Então a verdadeira fé, ela é marcada por atitude, por ação. A segunda característica da verdadeira fé é que a verdadeira fé, ela é perseverante.
todo aquele que carrega em si a verdadeira fé no nome de Jesus Cristo, que carrega a verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo, ela é perseverante em meio aos seus desafios, em meio às suas tribulações, em meio às suas lutas. Você vai ver isso em Marcos, capítulo de número 10. O texto diz que Jesus ia entrando na cidade e existia um cego chamado Bartimeu na entrada da cidade. Ele era cego, mas ele ouviu o barulho. Ele perguntou quem era e alguém falou para ele: é Jesus que está passando. E o texto diz que Bartimeu começou a clamar e a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que a multidão gritava e falava para ele se calar. E assim é nas nossas vidas, meus irmãos. Vai ter momento que você vai estar clamando por Jesus, buscando a Deus, e nada aparentemente vai estar acontecendo. E muitos mandarão você se calar, ficar quieto e tentarão matar a sua fé. E neste momento, você precisa ter a fé verdadeira. E a fé verdadeira é perseverante. Quem tem a fé verdadeira no Filho de Deus persevera em meio às tribulações. E o texto diz que quanto mais a multidão mandava Bartimeu se calar, mais Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que, de tanto ele gritar, Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. E perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero enxergar. E Jesus falou: então veja. E o texto diz que Bartimeu recebeu a cura da cegueira e seguiu a Jesus alegre e feliz. E recebeu o milagre porque ele teve a segunda característica da fé, a perseverança. Que você venha perseverar em meio às lutas e às tribulações, porque você alcançará a vitória no nome poderoso de Jesus. A terceira característica da verdadeira fé é que a verdadeira fé, ela é resistente. Ela resiste ao dia mau. Ela resiste às tribulações e aos desertos da vida. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 15 que Jesus estava nas regiões de Tiro e Sidom. E quando Jesus estava andando, uma mulher cananeia, estrangeira, veio gritando atrás de Jesus, para que Jesus tivesse misericórdia dela, porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E o texto diz que Jesus provou a fé daquela mulher. Jesus não a respondeu. E ela continuou clamando, e os apóstolos, os discípulos, ficaram incomodados e falaram para ele: despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. E o texto diz que quando essa mulher alcançou a Jesus, Jesus foi aparentemente duro com ela. Jesus lhe deu uma palavra dura, ao qual ela poderia ter desistido. Mas ela tinha uma fé resistente. O texto diz então que ela clamou para que Jesus expulsasse o demônio da filha dela. E Jesus falou: não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ou seja, não convém eu tirar do povo eleito, dos judeus, e dar aos estrangeiros. E a palavra de Deus diz que aquela mulher poderia ter virado as costas, poderia ter ido embora, mas a palavra de Deus diz que a resposta dela surpreendeu Jesus. Ela falou: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos seus senhores. E a palavra de Deus diz que quando aquela mulher falou isso, Jesus exclamou e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua vontade. O texto diz que quando aquela mulher chegou em casa, a sua filha estava liberta, o demônio tinha ido embora, porque a fé dela foi uma fé resistente. Tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que Deus vai provar as nossas vidas. Vai ter momentos, meus irmãos, que Deus vai esticar a corda, Deus vai permitir o deserto para provar a nossa fé. E é neste momento que você tem que ter a terceira característica da verdadeira fé, e precisa ter uma fé resistente em meio às tribulações, crendo que Deus está no controle da sua vida, que todas as coisas cooperam para o bem e que Deus não te abandonou. Essas são as três características da verdadeira fé. A verdadeira fé, ela tem atitude. A verdadeira fé,
ela tem perseverança. E a verdadeira fé, ela é resistente. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua luta, mas o Senhor te convida hoje para você exercitar a verdadeira fé, para você se apegar e se apoiar exclusivamente em Deus. Pare de olhar para a luta, pare de olhar para a provação, pare de olhar para a circunstância, pare de olhar para o dia mau. A ordem de Deus para você é: olhe para o alto. O Senhor te diz no dia de hoje: eu conheço o seu choro, eu conheço a sua angústia, eu sei o que você tem passado, eu conheço as suas provações, eu estou no controle da sua vida, eu estou trabalhando sobre a sua casa, eu vou abrir a porta que você tem clamado, eu estou no controle da sua situação. Apenas continue perseverando na verdadeira fé, que haverá uma grande mudança sobre a sua vida, no poderoso nome de Jesus. Faça como o salmista, no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Que você no dia de hoje venha ficar com essa palavra no seu coração, no poderoso nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e aí nos links da descrição, conhecer o nosso e-book, o Manual do Estudante da Bíblia, e também seguir a gente nas redes sociais. E você que está assistindo pelo Instagram, vá aí no nosso perfil, siga o nosso perfil, vá no link da descrição do nosso perfil do Instagram. Você que quiser apoiar o nosso trabalho com oferta voluntária ou adquirindo o nosso Manual do Estudante da Bíblia, eu acredito que você será muito abençoado no poderoso nome de Jesus. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Graça e paz.